Capítulo 12, Ativando os Cinco Sentidos. Preciso compartilhar algo interessante com você. Todos os capítulos desse livro foram escritos com tanto prazer que parecia um óleo quando escorre. Este, no entanto, foi refeito 3 vezes, pois percebi que não fluía como deveria. Meus cinco sentidos estavam me enviando sinais de desconforto, mas eu não sabia identificar a razão. Certa noite, ao dormir, tive um sonho nítido, no qual uma voz me dizia que eu precisava de mais dependência do Espírito para falar sobre esse assunto específico e explorar melhor o livro de Daniel, porque é de lá que surgem muitas pérolas sobre a palavra percepção. Em minha opinião, o que você vai ler agora sobre a ativação dos cinco sentidos é um dos capítulos mais importantes dessa obra. Por isso, ele não poderia ser apenas bom, deveria ser excelente. Valeu a pena refazê-lo 3 vezes. Você se lembra do diálogo entre o lobo mau e o chapeuzinho vermelho? Para que são esses olhos tão grandes? São para te ver melhor. Para que são esses ouvidos tão grandes? São para te ouvir melhor. Apesar de toda a inocência, viemos ao mundo com 5 sentidos intactos. Você ouvia a conversa de seus pais, mesmo que estivesse brincando ajoelhado no meio da sala, observava atentamente a expressão da professora com todos os olhares voltados para ela. É muito possível que você sentia o cheiro da borracha do seu estojo e o sabor de alguma comida gostosa que alguém preparava. Você sentia o toque de suas cobertas e sabia os pingos do chuveiro eram mais gelados ou quentes dependendo do dia. Agora você cresceu e posso lhe garantir que, apesar de uma série de benefícios de uma vida que a vida nos traz, uma desvantagem também nos envolve: o ato de nos tornarmos surdos, mudos, cegos, sem toque, sem receptores neurais de uma vida real. Estamos em uma bolha sistêmica que tenta colocar cera em nossos ouvidos, secreção em nossos olhos e muco no nosso nariz. Nossas mãos ficam sujas de tanto trabalhar e o nosso hálito carrega o mau cheiro de falas insensíveis, ditas até sem querer, resultado do excesso do masculino que produz uma mente cansada e sem muitas percepções. Chega um momento na vida em que você já não se reconhece e é sutilmente para de enxergar, ouvir, cheirar, tocar, sentir. Apenas sobrevive. Sabe o que você fará quando esse dia chegar? Nada, apenas se perdoar, porque talvez nem soubesse que estava cega e surda. Despertar dessa sonolência mental é um ato simples, mas é o primeiro passo para a cura. Já parou para refletir por que Jesus curava tantos cegos e surdos? Porque de alguma forma somos todos cegos, surdos e paralíticos. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Apocalipse 3, 17 a 19. Jesus curava os deficientes usando exatamente os mesmos recursos, ou seja, seus próprios 5 sentidos. Ele colocou sua saliva paladar para curar um cego. A outro, Jesus chamou-o à parte e colocou os dedos nos ouvidos do homem. Em seguida, cuspiu e tocou-lhes na língua. Marcos 7:33. Tocar, ver, ouvir, cheirar e sentir. Isso traz conexão, energia de ativação, colisão neural e, com isso, uma explosão de novas ideias surge dentro da sua mente. Existe o poder no toque, no ato de ouvir, de ver e de cheirar. Quando essa cura é compartilhada com o outro, aí sim uma explosão química acontece entre duas pessoas e o efeito é grandioso. O contato com o outro gera uma energia de ativação que faz colidir com as emoções e a cura acontece de forma visível. Essa experiência produz transformação no casamento, nas amizades, na família e em nós mesmos. Por essa simples razão, é fácil compreender por que os 5 sentidos podem ser tão ameaçadores. Pessoas com sentidos aguçados tornam-se poderosas, no melhor sentido da palavra, pois serão sempre alertas e raramente caem em armadilhas. Aqui surge um alerta: você pode até ser curada de alguns traumas emocionais, mas os 5 sentidos não agem na mesma velocidade. Sempre precisamos ter atenção com eles, pois é uma área que exige dependência completa do espírito, como aconteceu comigo ao ter que refazer 3 vezes esse capítulo. É necessário um monitoramento consciente, e essa ideia nos deixa vigilante. Ela nos traz movimento. Jesus foi claro quando disse: prestem atenção, tenham cuidado, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Marcos 8, do 15 ao 18. Ao realizar esse monitoramento constante, você começará a perceber não apenas os benefícios de enxergar e ouvir as coisas naturais, mas também os sussurros do espírito, que revelam diversas dimensões profundas da vida. Desenvolver os 5 sentidos é o mesmo que tomar a pílula dos superpoderes? Veja o que aconteceu com Barbara Williams. Conforme relatado no primeiro capítulo, ao retornar de sua viagem, ela posicionou uma poltrona em frente ao espelho e perguntou a Deus qual seria o próximo passo de sua vida. Afinal, aos 42 anos, já havia realizado todos os seus sonhos. Foi então que ela sentiu uma resposta clara em seus pensamentos: reserve 10 dias para estar em minha presença e lhe revelarei o que planejei para você. Ela sim o fez. Começou a estudar o livro de Daniel, que aborda o aumento da percepção. Durante esse processo, Bárbara identificou os momentos em que bloqueou sua feminilidade, baseando-se em conversas com sua família. Passou a explorar sua posição de filha e não apenas a da filha mais velha, dentro da sua personalidade. Além disso, entendeu que precisava se reconectar com a química do feminino, o que inclui desenvolver sua criatividade nas áreas onde sentia limitações. Nesse caminho, aprendeu a cozinhar, valorizar a intimidade com o seu lar e melhorar seu nível de autocuidado. Esses passos por si só já trouxeram transformações significativas, mas o mais surpreendente aconteceu durante esses 10 dias. De acordo com seu relato, Bárbara experimentou uma mudança profunda. Seus 5 sentidos foram aguçados a um nível em que ela nunca havia vivenciado. Era como se uma nova versão dela emergisse, capaz de perceber detalhes que antes passavam despercebidos, como ver detalhes que antes ignorava e não prestava atenção. Começou a ouvir melhor, percebendo sons e nuances que antes se perdiam em meio à concentração em suas tarefas. Seu paladar tornou-se mais apurado, permitindo-lhe apreciar sabores de forma mais intensa. O toque adquiriu uma sensibilidade maior, tornando-se mais perceptível ao contato físico e texturas. Seu olfato ficou mais aguçado, captando aromas com uma clareza que antes não experimentava. Algo está acontecendo comigo, disse ela.
Antes eu vivia no automático, sem realmente ouvir meus filhos com atenção. Agora faço as coisas mais devagar, mas de forma muito melhor. Sinto que estou emocionalmente mais disponível. E até a relação sexual, que já era boa, ficou ainda melhor. A sensação que tenho é que tomei uma pílula de superpoderes. Após alguns minutos de conversa, Bárbara se despediu, informando que estava de partida para uma viagem de 15 dias. Propus-lhe, então, uma tarefa. Durante a viagem, abrir intencionalmente seus cinco sentidos e prestar atenção a todos os detalhes de seus momentos com os filhos e o esposo. Veja o que Bárbara percebeu ao embarcar nessa experiência. Ao arrumar a mala, notou que sua bolsa estava cheia de papéis desnecessários, que simbolizavam os pesos extras que carregava na vida sem perceber. Passou a observar mais os lugares por onde passava e atentar aos cheiros ao seu redor. Começou a saborear melhor os alimentos, tomando a decisão de deixar o celular longe durante as refeições. Escutou com mais paciência as histórias dos filhos, dedicando-se a ouvi-los de verdade. Reduziu o tempo nas redes sociais. Demonstrou mais carinho pelo esposo, segurando sua mão e oferecendo abraços mais afetuosos. Teve noites de sono mais tranquilas e restauradoras. Manteve o pensamento focado no presente, sem se perder tanto em preocupações com o futuro. Bárbara percebeu que o açúcar, ao aguçar os cinco sentidos, traz benefícios incalculáveis. Ao relatar uma cena incomum, ela conseguiu capturar a essência do que estava vivendo. Houve um dia em que algo caiu no chão e eu precisei me ajoelhar para pegar. Ao levantar o rosto, notei um porta-retrato próximo ao sofá. A foto mostrava meu marido e eu, anos atrás, com roupas profissionais que refletiam claramente como meu coração ainda estava fixado nos brilhos desse mundo. Naquele momento, senti como se Deus me perguntasse: "O que você vê agora?" Silenciosamente respondi: "Eu não vejo mais essa mulher. Ela mudou. Hoje ela enxerga." Eu estava muito feliz ao ouvi-la e lhe disse que a maturidade é justamente o momento em que você olha para trás e já não se identifica com os comportamentos dos estágios anteriores da vida. Então ela compartilhou que se baseou no livro de Daniel para aprimorar suas percepções, e eu pedi que ela me contasse o que aprendera em seus estudos. Com um sorriso no rosto, ela encheu a boca para explicar. Daniel foi um homem muito amado e ouviu as suas percepções seriam ampliadas ao tal ponto de ter revelações surpreendentes. Bárbara pontuou uma por um de seus aprendizados. Foi reconhecido por suas recusas, nunca cedendo a pressões para ser aceito, pois sabia que tinha um propósito maior. Nas histórias de Esther e Daniel, vemos que aqueles que tentaram agredi-los acabaram se dando mal. Ele sabia gerenciar seu tempo com sabedoria, sem deixar que os outros interferissem, pois compreendia que o tempo não podia ser desperdiçado. Autogestão. Daniel foi promovido pelo rei, não por acaso, mas porque ele era diferente da multidão. Pessoas com os cinco sentidos aguçados percebem que os outros ignoram, e por isso destacam-se. Daniel tinha um hábito inegociável. Seus cinco sentidos estavam sempre apurados, pois ele se dedicava a encontros com Deus, todos os dias. Daniel 1. Somente quem tem os cinco sentidos aguçados consegue perceber o que é oculto e profundo, a ponto de Deus revelar coisas que os outros não percebem, não sentem e não detectam. O fato de Daniel ter buscado esse hábito de forma inegociável fez com que Deus, e não as redes sociais, pessoas, empresas ou vendas, concedesse domínio, poder, força e glória. Isso fica claro em Daniel 2:7. Daniel tinha foco, decidiu não se contaminar com as coisas desse mundo, aquelas que não edificam. Ele se propôs a ficar 10 dias comendo apenas vegetais. Ao fim desse período, parecia mais forte e saudável do que todos os outros. Fez isso para aumentar sua percepção. Daniel 1. Glutonaria e bebedices não impedem de termos os sentidos mais aguçados. Nos impedem de termos os sentidos mais aguçados. Daniel se dirigia às pessoas que o perseguiam com sabedoria e bom senso. Daniel 2:14. Relacionava-se com seus amigos de forma íntima e não superficial. Quando confrontado por outros, ele simplesmente respondia algo como: "Não preciso me defender. Se Deus quiser nos livrar, tudo bem. Prefiro renunciar à minha vida a perder meus momentos com o Senhor." Ficar desconfortável e agitado dentro de si já é um sinal de que seus cinco sentidos estão funcionando. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um deles que ali estavam e perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. Daniel 7, do 15 a 16. Você reparou a palavra significado mencionada no versículo? Percebe o quanto ela é crucial para a temática que estamos trabalhando? No livro de Daniel, a avaliação de significado surge 6 vezes, e é exatamente isso que você fez na primeira parte dessa obra. E qual foi o resultado de todo esse esforço de Daniel? Um notável aumento de percepção. Daniel agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu trouxe a você porque você é muito amado. Daniel 9, do 22 ao 23. Toda percepção exige sensibilidade às experiências que nos rodeiam. Quando nos afastamos da nossa experiência feminina, é como se estivéssemos com uma talha, um tapa-olho, que nos impede de enxergar, cera nos ouvidos, que nos dificulta de ouvir, grampo no nariz, que nos impede de sentir os cheiros, boca costurada, que limita o falar, e mãos tão ocupadas que nos impedem de perceber o todo. Agora é com você. Aguçar os cinco sentidos é essencial para oxigenar o cérebro, ativar nossa liberdade criativa e nos tornar mais receptivas e flexíveis ao que nos cerca. Experimente reservar 20 minutos em um dia para praticar isso em sua casa, seja com os filhos, esposo, colaboradores ou familiares. Tudo ao seu redor carrega elementos de feminilidade, e quando essa percepção estiver aguçada em você, nada passará despercebido. Você se sentirá como uma mulher que enxerga claramente, enquanto muitos ao seu redor permanecem cegos.